A paz do Senhor, meus queridos e amados e amigos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Quem está falando aqui é o missionário Natanael Afonso, dirigente da IADS Alto Tarumã. Pedimos permissão para você e sua família, para nós entrarmos nos seus lares nessa noite, para adorar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos iniciando aqui um culto de ensino da palavra de Deus. Que Deus venha falar através da sua palavra, que Deus venha falar através do louvor, que Deus venha falar poderosamente conosco nesta noite, porque a palavra de Deus diz: aonde estiver 2, 3 mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. A Bíblia está registrada no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos para nós darmos início a este culto nessa noite. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá em Tiago que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou a Deus, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e novamente orou, e Deus mandou chuva sobre a terra. O que é que eu quero te dizer nesta noite? Que neste momento que nós estamos passando de quarentena, neste momento que estamos passando de pandemia, principalmente no nosso Brasil, o que eu quero te dizer? Não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar a carne, não vai faltar nada, porque lá no telão está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confie inteiramente em Deus. Foi Deus que enviou aqueles corvos para que alimentasse Elias com pão, com carne, com água fresca lá do ribeiro. Eu quero te dizer, Deus cuidou, e Deus vai cuidar da minha vida, e Deus vai cuidar da sua vida. Estaremos orando, e em seguida a irmã Néia estará louvando a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença, através da nossa oração. Queremos Te agradecer, Pai, por estarmos na Tua casa nesta noite, aonde vamos oferecer o nosso culto racional a Ti, porque só o Senhor é digno de receber todo amor, todo louvor e toda glória. Só o Senhor é digno de ser engrandecido e de ser louvado. Alcança, Senhor, famílias nesta noite que estarão nos acompanhando através da live no Facebook, que estarão nos acompanhando este culto, que estamos aqui na íntegra, Senhor, para adorar o Teu nome, dentro da IADS de Alto Tarumã, do nosso grande campo de Curitiba. Abençoa que vidas possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra, que vidas possam ser impactadas pelo poder do Teu santo nome, curando nesta noite, libertando nesta noite, batizando com Teu Espírito Santo, renovando, curando qualquer tipo de enfermidade, não deixando faltar o pão cotidiano na mesa, na despensa do Teu filho, da Tua filha. Pai, assim como eu acabei de ler a Tua palavra, Tu és o Deus da providência.
não faltou água para Elias, não faltou pão, não faltou carne, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos agora toda falta de fé, nós repreendemos agora todo pessimismo, todo negativismo, nós repreendemos agora pelo poder do teu nome, Arabassumicandaraia, porque nós servimos um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, um Deus que abre janela do céu, um Deus que derrama a bênção tal. Eu creio no poder deste Deus. Pode ter crise, pode ter tempestade, pode ter problema, mas nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e a terra. Eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, alcança esta mãe, alcança este pai, alcança esta família, pelo poder do teu santo nome. Não deixa angústia, não deixa tristeza, não deixa o desânimo, não deixa nada entrar dentro desta casa, porque aonde o Senhor está, até a tristeza tem que saltar de alegria. Aonde o Senhor opera, ninguém pode impedir. Nós clamamos, Pai, por pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, que precisam de um milagre da tua parte. Tu és especialista em realizar milagre. Tu és o Deus que conhece o deitar e o levantar. Ei, Senhor, é no teu nome que nós abrimos este culto nesta noite. É no teu nome que nós pedimos, Pai, que a tua paz esteja reinando em cada coração. Senhor, a igreja virtual que vai estar nos acompanhando nesta noite, dentro da sua casa, fala, papai querido, fala com esse teu filho, com esta tua filha, que está precisando de uma palavra que venha da tua parte. Ei, Deus, nós estamos reunidos aqui no teu santo nome. Eu repreendo agora toda obra de bruxaria, toda obra de magia negra, de macumbaria, obra do inferno, toda depressão, toda opressão, toda força maligna, todo síndrome de pânico, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Rabassumicandaraia, recalabassumicandarai, porque há poder no teu santo nome, há autoridade no teu santo nome. Alcança, Senhor, os nossos irmãos de perto, de longe, alcança os nossos irmãos, Pai, vai tocando agora, Senhor, no âmago da alma. Tu tem poder para tocar junto à medula e divisão da alma. Tu tem poder para tocar, Senhor, move com a tua mão de poder. Abençoa também, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, irmã Maria Gabi, toda a família, toda a diretoria da nossa igreja, Senhor, membros congregados, novos convertidos, todos aqueles que estão empenhados, lutando para ir para o céu. Abençoa cada um dos nossos irmãos que vão nos assistir, de todas as denominações, aqueles que confessam o teu nome como Salvador, aqueles que crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está esperando o momento do arrebatamento. Alcança estas vidas, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor, as autoridades do nosso Brasil. Senhor, nós pedimos a Ti, age de uma maneira especial. Senhor, repreende agora toda a seta do inimigo, porque nós temos um Deus do qual lá em Isaías 59 diz que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar, que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Alcança, Senhor, vidas. Nós estamos aqui lutando, caminhando para irmos para o céu de glória. Olha pelos que estão no trabalho secular nesta noite, como nosso irmão Beto, que é, Senhor, enfermeiro, está trabalhando no hospital.
Olha, Senhor, pelos médicos, Senhor, pelos enfermeiros, pelos atendentes, os motoristas de SIAT, do SAMU, motoristas, Senhor, das ambulâncias, aqueles que estão, Senhor, trabalhando na polícia militar, no exército, todos aqueles que estão empenhados contra esta pandemia para salvar vidas, são heróis, Pai, porque às vezes tem dado a sua própria vida para salvar uma pessoa, e às vezes a angústia vem no seu coração, mas eu creio, é no Deus que tem o bálsamo, a bálsamo em Gileade, eu creio no milagre. E calabassumi candarabaxaia, e calabai xerebadagassumi andecandaraia. Nós te adoramos, Pai. Cuida das nossas famílias, as nossas criancinhas que estão ansiosas para estar na tua casa adorando o teu santo nome. Eu sei que este momento vai passar e nós vamos fazer igual Miriam, igual Moisés, que cantou o hino da vitória depois de atravessar o Mar Vermelho. Nós vamos cantar o hino da vitória dizendo que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque somos teus filhos, pertencemos a ti, meu Deus. Não deixa ninguém se perder no meio desta pandemia, não deixa ninguém se afastar dos teus caminhos. Eu repreendo o espírito da frieza. Satanás pensa que vai esfriar a igreja, não. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua noiva, contra a tua igreja. O nosso general está na frente, está pelejando pelas nossas vidas. Ei, calabassumi candaraia. Ah, Senhor, fica conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Neia, louvando o nome do Senhor. E você aí na tua casa, irmãos, nos ajude, adore o Senhor juntamente conosco. A paz do Senhor, queridos. Estamos sentindo a presença de Deus aqui já, né? E uma coisa que eu vou deixar para os irmãos, um versículo que diz: amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então, assim, ame o Senhor acima de tudo que você está fazendo. Ame a Deus. Ele é o primeiro. Então vamos louvar o Senhor com o hino 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus.
Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. 453, tinha falado, né? 459? 45? É 459. Vamos o 459 também? De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, o Deus de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que em Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente, fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Vamos seguir com o pastor Pedro para dar continuidade ao culto. Quero vos saudar com a Só um pouquinho. Ele vai dar um tempinho. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer que é muito momento especial de estar nesse momento entoando o Senhor Jesus Cristo através desse culto nos seus lares. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Estaremos lendo a palavra de Deus
e logo após, nosso presbítero Luiz estará fazendo a parte de ensino desse culto. Se prepare, irmãos, que você vai aprender aquilo que nós aprendemos para poder ensiná-los. Descanso na providência divina. Portanto vos afirmo que não andeis preocupados com a vossa própria vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelos vossos corpos, quanto que há de vestir. Não há a vida mais que os alimentos, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam um celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não temes, e também venha que o valor do Senhor é maior do que estas aves. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo, jornada da sua vida? E porque andeis preocupado quanto o que vestir, observai como crescem os lírios do campo, eles não se arrebalam nem tecem. Irmãos, o Senhor tem me dado esta palavra para mim, para ter a certeza que antes do começo dessa epidemia, o Senhor colocou os seus filhinhos como a galinha que coloca embaixo os pintainhos. Fica tranquilo, que nesta noite você vai ter uma surpresa muito grande dentro desse texto. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Meu amado e soberano e querido mestre, aqui está um seguidor teu, que vai pedir agora para que o Senhor entre nestas casas. E onde o Senhor encontrar dentro dela alguma pessoa que necessita do Senhor, eis que o Senhor vai estar à porta e bate. Eles vão abrir, Senhor, porque o Senhor é o único, não arrebenta a porta. O Senhor vem como médico, como advogado, como juiz. Mas nesse momento, Senhor, eu quero que o Senhor entre nessas casas como um verdadeiro enfermeiro, Senhor, para entrar, Senhor Jesus Cristo, nesta epidemia, para dizer na questão dos cérebros das pessoas, não andar com problemas, se preocupando com o que há de fazer. O Senhor não dá uma cruz tão grande que não pode ser carregada. Alamar. Senhor, eu lhe peço pela sua sinceridade, que o Senhor disse que todo o que viesse ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Faça-se cumprir esta palavra dentro da minha família, Senhor, e da família dos que estão nos ouvindo, Senhor. Guarda, Senhor Jesus Cristo, teu servo, que vai dar ensino nessa noite. Usa ele, Senhor, como sempre tem usado, dando-lhe sabedoria, Senhor, para poder falar tudo o que o Senhor quer, e que o Senhor seja o único a ser adorado, em nome de Jesus. Ela marcilhando na maçai. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor e meditando aqui, durante esse período, sobre o texto do livro de Números. Números, quarto livro da Bíblia, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4, nós estaremos lendo, E depois, mais alguns versículos a seguir. Glórias a Deus.
irmãos. Foi dessa missionária que estava ajudando. Quero agradecer aqui a missionária Roselane, que está nos ajudando aqui com o Data Show, né? E bastante importante, né? Os irmãos que estão aí assistindo podem ver que o texto vai aparecer, né, ali ao fundo do vídeo. Então, Números capítulo 22, do versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Meus irmãos, nós vamos aqui meditar na noite de hoje na história que passa pelo povo de Israel, também pelo povo de Moabe, os midianitas e o rei ali dos Moabitas, que era Balaque, e também Balaão, né, uma figura muito conhecida biblicamente e que também nos dá nos dá a oportunidade de tirar muitas lições da sua vida, das suas atitudes, né? Nós vamos ver aqui, irmãos, eu pensei aqui num título para esse estudo. Talvez você fique impressionado aí, mas eu já vou explicar, que seria a derrota de um povo vencedor. Mas, irmão, você vai ensinar sobre derrota? Tem que incentivar os irmãos a vencer, é verdade. Mas o povo de Israel aqui, ele era já um povo vencedor. E ele foi derrotado por conta dos erros que cometeu, que foram erros muito sérios, erros muito importantes, e que nós não podemos fazer igual. Por isso vamos estudar hoje essa história, para que nós possamos a cada dia olhar para nós mesmos. O objetivo de cada ensino, de cada pregação, de cada aula de escola dominical, qual é o objetivo máximo? É nós aprendermos, irmãos, como agir, nós aprendermos como nos comportar, para que nós possamos copiar os acertos e evitar os erros cometidos pelos personagens da Bíblia. E a palavra de Deus, que aqui está, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, diz ainda que ela é viva e ela é eficaz. E esta palavra penetra os nossos corações, para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Então, aqui neste episódio, o povo de Israel, que havia saído do Egito, ele estava peregrinando, estava caminhando, e aqui já estava conquistando as terras de Canaã, já estava conquistando ali alguns territórios, vencendo as suas batalhas, conquistando aquela terra que o Senhor lhe deu por herança, mas que eles precisariam lutar para obter essa terra. E de repente, quando eles chegam de frente ao povo de Moabe, o rei de Moabe, ele avista aquele povo, e a Bíblia vai dizer que o rei de Moabe, chamado Balaque, ele temeu quando viu o povo de Israel. Ele temeu primeiro porque ele soube que Deus havia livrado Israel do Egito. Maior potência bélica, maior exército da época, não conseguiu deter Israel.
Ele temeu porque ele viu Deus agindo em favor desse povo. Ele temeu porque ele viu Israel conquistando as cidades. E ele olhou para aquele povo e ele temeu porque o povo era muito numeroso. Então o que pensou o rei Balaque? Ele mesmo vai dizer aqui nesses versículos que nós lemos. Esse povo é muito numeroso, eles não vão simplesmente passar pelas nossas terras. Eles vão entrar em nossas terras, eles vão comer todo o mantimento que nós temos, eles vão levar toda a riqueza que nós temos, eles vão acabar com o nosso povo. Nós vamos ser derrotados diante do povo de Israel. Então Balaque ele já tirou essas conclusões, ele conseguiu enxergar tudo isso antes do povo chegar até ele. É por isso que eu disse aqui, que esse povo era vencedor. E o inimigo reconhecia que ele era vencedor. Mas mesmo vendo que o povo de Deus era vencedor, veja que o inimigo ele não se rendeu. Ele não se entregou diante do povo de Deus. Ele simplesmente lutou com todas as forças e com todas as armas que ele podia para tentar derrotar o povo de Deus. Mesmo sabendo que o Senhor estava ao lado desse povo. Mesmo sabendo que esse povo era numeroso. Mesmo sabendo que esse povo era forte, ele não desistiu. E aqui eu olho para as nossas vidas, irmãos. O nosso inimigo ele olha para nós e ele sabe que nós somos vencedores. Ele sabe que a palavra de Deus diz que em Cristo nós não somos apenas vencedores, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas ele não se rende. Ele não se curva diante da igreja. Ele luta com tudo que ele pode para tentar destruir a igreja. E assim aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer para poder derrotar o povo de Deus. Então este rei, ele manda mensageiros do seu reino. Ele manda os anciãos do seu reino. Ele escolhe pessoas importantes do reino de Moabe. E ele manda essas pessoas até a casa de um homem chamado Balaque, ou melhor, de um homem chamado Balaão. Eles queriam que Balaão viesse até Moabe e amaldiçoasse o povo de Deus, porque o rei Balaque pensava que se o povo fosse amaldiçoado, ele poderia vencer o povo de Deus. Então ele manda essa comitiva, essas pessoas importantes do seu reino lá na casa de Balaão. E quando eles chegam na casa de Balaão, eles dizem assim: olha, o rei de Moabe nos mandou até aqui, para que você vá conosco, e para que você amaldiçoe o povo que está diante das nossas terras. E aqui no mesmo capítulo 22, e no versículo 7, eles foram até Balaão. E no versículo 8, Balaão vai dizer para eles assim: olha, fiquem aqui durante essa noite, e amanhã eu vou dizer para vocês qual é a minha resposta. E lá no versículo 12, irmãos, versículo 12 do capítulo 22, vai dizer assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Essa foi a resposta de Deus para Balaão. Então Balaão se levanta diante daquela comitiva, e Balaão precisa chegar diante daqueles homens e dizer para eles que ele não iria, que ele estava recusando aquilo que eles pediram. E aqueles homens então eles voltam até o seu rei, voltam para o rei de Moabe e dizem assim: olha, Balaão se recusou a vir conosco. Mas novamente o rei, ele envia mais príncipes, e envia príncipes mais
honrados do que os primeiros. Posso fazer uma comparação aqui? Eu diria assim, para nós entendermos na nossa realidade de hoje. Primeiro, ele pegou, como se fosse no governo brasileiro, ele mandou os deputados estaduais lá. E Balaão orou a Deus e ele respondeu: não, eu não vou. Aí o rei falou assim: bom, já que ele não ouviu os deputados estaduais, agora eu vou mandar os deputados federais, porque são mais importantes. Foi mais ou menos isso que o rei Balaque fez. Ele mandou homens mais honrados do seu reino agora. E ele manda esses homens com a seguinte mensagem. Versículo 15 e 16. Eles disseram assim: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo. Essa foi a mensagem que o rei Balaque mandou para Balaão. E aí, irmãos, nós vamos perceber algo aqui sobre quem era Balaão, sobre o seu caráter, sobre o que ele tinha no seu coração, sobre o que importava para ele. Balaão, ele já havia enviado a primeira resposta. Quando ele disse da primeira vez que ele não iria amaldiçoar o povo de Deus, ele não disse isso porque ele pensou e resolveu dizer não. Ele orou e Deus falou para ele: não vá. Não vá, porque esse povo é bendito. Você não vai amaldiçoar esse povo. Mas agora, quando vem príncipes mais honrados e oferecem para ele muita riqueza, oferecem para ele muita honra, o que ele vai fazer? Ele diz para esses homens: olha, fiquem aqui esta noite e amanhã eu darei a resposta a vocês. No capítulo 22 e no versículo 20, o Senhor vai responder para ele assim: Balaão, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Ao contrário do que às vezes a gente escuta, Balaão não era um profeta de Deus. Primeiro, Balaão não era nem mesmo do povo de Deus. Segundo, ele não tinha comunhão e intimidade com Deus. É preciso, irmãos, nós sabermos diferenciar quem é profeta de Deus e quem apenas profetiza porque ouve Deus falando. A pessoa que tem intimidade com Deus, que conhece a Deus, essa pessoa tem características de caráter, de obediência à palavra de Deus. O homem e a mulher de Deus que tem intimidade, você não vai ver ele profetizando nada que é contrário à Bíblia. Você não vai ver ele envolvido com as coisas erradas desse mundo. Mas Balaão não tinha essas características. Então ele vai e ele ora novamente. E Deus fala para ele assim: olha, se eles vierem te chamar, então levanta e vai com eles. Mas você vai fazer o que eu te disser. Nós precisamos aprender aqui também com esse texto que quando Deus nos dá uma resposta negativa, quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que aprender a obedecer à ordem de Deus. Balaão já tinha a resposta de Deus, era para ele não ir. Não era para ele amaldiçoar aquele povo era bendito. O que ele ia fazer lá? Se Deus já disse para ele: Balaão, não vai porque o povo é bendito. Então o que ele ia fazer com esses homens lá nas terras de Moabe? Mas ele não conseguia esquecer a riqueza que foi oferecida para ele. Ele não conseguia parar de pensar no que ele poderia fazer com aquela riqueza.
Ele não conseguia parar de pensar as coisas que ele conquistaria com aquela riqueza. E é assim que muitas vezes o inimigo engana até mesmo os crentes. Ele mostra algo, ele mostra uma proposta, e a pessoa não consegue parar de pensar no que ela poderia fazer com aquilo. Mas o verdadeiro cristão, nós precisamos aprender que aquilo que não vem de Deus para nós não presta. Para nós que somos crentes, irmãos, só é bom aquilo que vem das mãos do nosso Senhor para nós. Se vir desse mundo, não importa se é dinheiro, não importa se é o melhor emprego, não importa o que é, mas se não vier de Deus para você, não aceite. Se não vier de Deus para você, diga não. E se Deus mandar você recusar alguma coisa, recuse. Não continue insistindo. Nós vamos ver na palavra de Deus que muitas vezes Deus entregou o povo aos desejos do seu coração. Muitas vezes Deus permitiu que o povo errasse, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. E assim foi com Balaão. Deus disse para ele: então, se você quer ir, vai. Deus já tinha dito não. Aí Deus diz: então, se você quer ir, vai. Salmos 81, versículo 11 diz assim, ó: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Esse é um perigo de quem não aceita o não de Deus. Esse é um perigo de quem não se contenta com o não de Deus e continua insistindo. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tive uma experiência onde eu orava incessantemente, pedindo para Deus uma resposta de uma causa, uma resposta de uma ação judicial. E eu orava, e eu orava, e eu orava, insistindo, pedindo: Deus, me dá essa vitória. E um dia, irmãos, no púlpito da igreja, Deus levantou um profeta e falou assim: não peça mais, porque eu não vou te dar. E a partir daquele dia eu nunca mais orei pedindo aquilo, porque eu entendi que a vontade de Deus era não, a palavra de Deus era não. Que nós possamos, irmãos, aceitar o não de Deus. O não de Deus também é bênção para a nossa vida. O não de Deus também é proteção, também é cuidado de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Balaão não aceitou o não de Deus. Ele chega a dizer que Deus era o seu Deus. Ele chega a dizer o meu Deus, mas na verdade não era. Porque dizer que Deus é o nosso Deus é fácil. Mas quem realmente tem Deus como seu Senhor, lhe deve obediência. Faz a vontade dEle, faz o que Ele manda. Louvado seja Deus. Então Balaão cego por causa da sua cobiça. Ele vai com aqueles homens, ele se levanta e ele parte para Moabe. E aqui nós vamos ver uma prova de que Balaão não estava em comunhão com Deus, de que ele não tinha intimidade com Deus. A partir do versículo 21 até o versículo 35, nós vamos ver uma parte também muito conhecida dessa história, onde Balaão está no caminho em cima da sua jumenta. E a sua jumenta vê o anjo do Senhor à sua frente com uma espada desembainhada. E ele não vê, ele não percebe, ele não tinha essa visão. Então a jumenta, na primeira vez que ela viu o anjo do Senhor, ela desviou, ela saiu do caminho
e foi para o meio do mato. Então Balaão, nervoso, espancou o animal, para que ele voltasse para o caminho. Mais à frente, novamente, o anjo do Senhor se colocou à frente de Balaão com a espada desembainhada na mão. E ali diz a Bíblia que havia muro de um lado e muro do outro, então a jumenta não podia sair para o meio do mato. Então ela foi indo, se espremendo na parede, porque ela viu uma espada. Ela viu que o anjo podia feri-los. Então ela foi espremendo o pé do Balaão na parede. E ele, nervoso, espancou a jumenta de novo. E o anjo permitiu que eles passassem. E pela terceira vez a palavra do Senhor vai dizer que o anjo se colocou em um lugar aonde não podia desviar. Era um caminho tão estreito que a jumenta não conseguiria desviar para que eles pudessem passar. E a jumenta, vendo a espada, ela para e ela se deita no chão. E aí Balaão começa a espancar de novo a jumenta para que ela continuasse andando. A Bíblia vai dizer, veja, irmãos, como nós precisamos prestar atenção nos detalhes. A Bíblia vai dizer que o Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão. A Bíblia não está dizendo aqui que Deus mandou a jumenta falar. A Bíblia não está dizendo aqui que Deus deu inteligência para a jumenta. A Bíblia está dizendo apenas que Deus deu a ela a fala. Eu entendo com esse texto que a jumenta, ela tinha mais discernimento do que o homem Balaão. E eu, desde muito jovem, eu tenho essa percepção, eu tenho esse pensamento, por causa da leitura bíblica, de que a natureza, ela é muito mais obediente a Deus do que o ser humano. Nós vamos ver várias passagens bíblicas, onde a natureza, os animais e as criaturas obedecem fielmente à palavra de Deus. O mar, ele se abriu para que o povo passasse. O peixe engoliu a Jonas quando Deus mandou que ele fosse lá e engolisse a Jonas. 3 dias depois, Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia. E o peixe vomitou, não perguntou nada se estava certo. Ele não se recusou a obedecer à voz de Deus. Os corvos, eles levavam pão e carne para Elias todos os dias, quando Elias estava na caverna, à beira do ribeiro de Querite. E eles não comiam o pão do profeta, eles não comiam a carne do profeta, mas eles levavam e entregavam direitinho lá aquilo que era do profeta de Deus. Quem sabe eles até sentiam o cheiro. O animal, pelo seu instinto, quem sabe queria comer, mas eles não comiam, porque eles eram obedientes ao mandato de Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não o atacaram. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, ele, no meio da tempestade, ele fala assim: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E na mesma hora o vento cessou e o mar ficou brando, sem onda, sem nada, paradinho. Então nós vemos, e tem tantas outras exemplos. Josué orou e o sol parou. Quando Ezequias pediu misericórdia a Deus, o relógio de sol voltou 10 graus. Se nós formos olhar hoje pela ciência, tanto na passagem de Josué como nessa passagem de Ezequias, Deus fez a terra parar de girar,
E na outra Deus fez que a terra girasse ao contrário, por causa da oração de um ser humano. O pastor falou aqui no início do culto, Elias orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou de novo e choveu. Mas o homem e a mulher também muitas vezes se acha tão importante, se acha tão grande, tão independente, que ousa não obedecer à voz de Deus, que ousa dizer não para essa voz que comanda todas as coisas. Então, irmãos, esses ensinos bíblicos, que às vezes parecem tão simples, podem fazer toda a diferença na nossa vida, para que nós sejamos obedientes, para que andemos em comunhão com Deus, para que possamos agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que vale, irmãos, vivermos nessa terra se não andarmos em comunhão com Deus? O que vale, talvez, ganharmos aquilo que sonhamos, aquilo que o nosso coração deseja, se nós não estivermos em comunhão com Deus? Nada disso vai preencher a sede que a nossa alma tem da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que a felicidade está em comprar uma casa, mas ela compra uma casa e percebe que aquilo não muda nada na sua alma. Tem pessoas que pensam que a felicidade está em ter um carro novo, aí compra o carro novo e vê que não mudou nada na sua alma. Tem pessoa que pensa que a felicidade está no casamento, aí se casa e percebe que a sua alma continua do mesmo jeito. Tem pessoa que pensa que a riqueza vai trazer alguma felicidade, aí fica numa casa gigante, luxuosa, com o piso mais caro, a janela mais cara, o tapete mais caro, e a alma chorando e clamando pela presença de Deus. A nossa felicidade, a nossa alegria, o prazer desta vida é ter comunhão com Deus. Eu não quero aqui ser insensível, eu não quero aqui de maneira nenhuma ofender a quem está passando por necessidade e por problemas nesse momento, mas eu gostaria de dizer que neste momento de crise, neste momento de tantos problemas, eu tenho me aproximado mais de Deus. Eu e minha casa temos orado mais, temos buscado mais a presença de Deus. Então muitas vezes é necessário passarmos por problemas, por dificuldades, por crises, para lembrarmos que nós somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor Jesus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a jumenta, ela se ajoelha no chão para não ir de encontro à espada do anjo. E se fôssemos entrar aqui numa seara mais teológica, poderíamos dizer que este anjo do Senhor seria o próprio Jesus Cristo, antes da encarnação. Mas Balaão não vê a espada e não vê o anjo. Então quando Deus abre a boca da jumenta, ela olha para Balaão e fala assim: por que você está me espancando? Eu não sou tua jumenta, já não andei com você por tudo quanto lugar. Alguma vez eu já fiz isso, eu já parei. Alguma vez já desviei do caminho. E ele disse não. E a jumenta falou para ele assim: então por que você está me espancando? Você não está vendo que o anjo está aí à nossa frente? E aí Deus abre os olhos de Balaão, e ele vê o anjo e vê a espada. E o anjo fala assim: olha, se a jumenta não parasse, eu teria matado você e teria conservado ela com vida. Então por aqui nós podemos ter certeza de que Deus não estava nesse negócio.
Deus deixou que Balaão fosse por causa da iniquidade do pecado do seu coração, mas não era Deus que queria, não. A resposta, a vontade de Deus para Balaão era que ele não fosse, lá do versículo 12, onde o Senhor disse: não vá, porque o povo é bendito, você não tem que ir lá amaldiçoar nada. E ele estava indo. Mesmo depois de tudo isso, veja a que ponto chega a cegueira espiritual de um homem. Mesmo depois de tudo isso que ele passou, ele continua indo. E quando ele chega lá, ele chega com uma desculpa, dizendo assim: olha, eu já avisei para os teus príncipes lá na minha casa, que eu só vou dizer o que Deus me mandar, não vou dizer qualquer coisa. Mas ele não poderia mesmo. Deus não permitiria que ele amaldiçoasse o povo bendito do Senhor. Então no capítulo 23, nós vamos ver que o rei Balaque fala para Balaão assim: Balaão, você vai olhar esse povo que está vindo contra mim e você vai amaldiçoar ele. Então Balaão pede para que seja levantado um altar, sacrifica ao Senhor, e na primeira vez Deus fala para ele assim: Balaão, abençoa o povo. E Balaão abençoa. Aí o rei fica irritado, fica irado e fala assim: eu te chamei aqui para amaldiçoar e você os abençoou. Aí pela segunda vez ele vai e ele novamente pede para que seja levantado um altar, faz sacrifícios. E quando ele vai amaldiçoar, Deus manda que ele abençoe, e ele abençoa novamente o povo de Deus. E aí o rei, irritado com ele, mais uma vez o questiona: eu te chamei para amaldiçoar, por que você está fazendo isso? Balaão vai dizer, capítulo 23, versículo 18 a seguir, vai dizer assim: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Preste atenção no que ele está falando. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Quando o povo de Deus permanece fiel a Deus, é isso que acontece, irmãos. Ninguém pode te amaldiçoar, ninguém pode se levantar para tirar a bênção que Deus já entregou para você. Balaão vai dizer assim: o Senhor, Ele abençoou e eu não posso revogar. Ele vai dizer assim: Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Não. Aquilo que Deus falou a respeito do seu povo, Ele garante, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele é zeloso para cumprir com a sua promessa, para cumprir com a sua palavra. Então descansa no Senhor, confia no Senhor, permaneça fiel a Deus, porque Ele vai honrar você. Permaneça fiel à palavra do Senhor, porque Ele jamais vai te abandonar. Permaneça fiel à vontade de Deus, porque Ele vai se levantar para lutar contra os seus inimigos, e você não vai precisar pelejar. Você não vai ver aqui o povo de Deus tendo que lutar contra este rei, não. Deus já estava lutando, Deus já estava derrotando esse rei. Versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento,
nem adivinhação contra Israel. Se você é povo de Deus, você não precisa ter medo de macumba. Você não precisa ter medo de obra de bruxaria, de feitiçaria. Você não precisa ter medo de nada disso. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você está debaixo do sangue do Cordeiro, este mal não pode atingir a tua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Balaão tenta por 3 vezes amaldiçoar, mas o Senhor não lhe permite. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4 e versículo 5 diz assim: porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito, e quando alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus não permitiu que a maldição fosse lançada sobre o seu povo, mas Ele trocou a maldição por bênção, por causa do amor dEle para com o seu povo. E é assim que Deus faz conosco. Ele não permite maldição, não permite nada disso. Se alguém se levanta para te derrubar, aí Deus se levanta primeiro e Ele exalta você para que o nome dEle seja glorificado e para que todos vejam que Ele cuida, Ele zela daqueles que são seus. Ele não deixa filho abandonado, Ele não deixa filho órfão, Ele não deixa filho sozinho, não. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora vem a parte triste da história. Agora vem a parte que nós não gostaríamos de contar. Mas a Bíblia é tão linda, tão perfeita, que ela não esconde os erros. A Bíblia ela não esconde o pecado, ela mostra a verdade. E esse povo abençoado, esse povo fiel, esse povo santo do Senhor não podia ser vencido, não podia. O inimigo jamais poderia vencê-lo. Então, o rei procura saber o que ele poderia fazer para que esse povo fosse derrotado. O rei procura saber como vencer um povo que Deus está ao seu lado. E Balaão vai dar a receita. Em Números, no capítulo 31 e no versículo 16, vai dizer assim: eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, quando o rei percebeu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, não podia lançar encantamento, não podia lançar bruxaria, feitiçaria nenhuma sobre o povo de Deus, ele perguntou para Balaão o que fazer. E Balaão disse assim: olha, faça o povo pecar, faça o povo desobedecer a Deus, faça o povo sair do lado de Deus, porque daí eles vão estar desprotegidos. Daí você vai poder destruir, daí você vai poder vencer, daí você vai poder humilhar, daí você vai poder acabar com esse povo. E foi exatamente isso que eles fizeram. No capítulo 25, no versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ler. Diz assim: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés:
toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel chorando, eles diante da tenda da congregação. A forma como Balaque conseguiu atingir o povo de Deus é a mesma forma que Satanás usa para atingir a igreja. Ele não podia tocar no povo de Deus. Então ele faz com que o povo saia da obediência, entre no pecado e fique desprotegido, fique sem guarda, para que ele pudesse receber a própria punição e o próprio castigo de Deus. O inimigo faz a mesma coisa com a igreja. Ele não pode atingir, não pode tocar na igreja do Senhor. Ele não pode te amaldiçoar. Ele não pode te tocar. Ele não pode te prejudicar. Então ele tenta fazer com que você se corrompa, com que você faça aliança com o mundo, com que você caia na desobediência, com que você se afaste da presença do Espírito Santo, para que você seja castigado pelo seu pecado. É desta forma que ele age também nos dias de hoje. E é por isso que nós precisamos meditar, irmãos, nessas histórias bíblicas, para não cairmos na mesma armadilha. Aqui nessa passagem, as filhas dos moabitas, elas vinham e convidavam os homens de Israel para irem ao sacrifício dos seus deuses, para irem nas festas, para irem participar daqueles lugares onde teriam moças bonitas, onde teria gente dançando, onde teria vinho, onde teria uma suposta alegria. E o povo de Deus caiu na armadilha. Não todos, porque existiam homens fiéis. Assim como sempre Deus guarda um remanescente fiel, sempre Deus tem aqueles que não se dobram. Mas aqui nessa passagem muitos foram para essa ilusão, pensando que haveria alegria, prazer, contentamento, e caíram na armadilha de Satanás. Como eu disse, irmãos, nós precisamos conhecer o não de Deus para a nossa vida. Você que é jovem, o mundo não pode te oferecer nada de bom. Você que é jovem, nada que o mundo tem para você vai te trazer alegria e satisfação. A única coisa que vai trazer satisfação e alegria para você é a presença de Deus na tua vida. E eles caíram nesta armadilha. Deuteronômio capítulo 4, versículo 3 vai dizer que todos foram mortos. Todos aqueles que se corromperam foram mortos. E aqui mesmo no capítulo 25 vai dizer que o número daqueles que morreram por essa praga foram de 24 mil. Capítulo 25, versículo 9. Veja o estrago da desobediência, do engano e da falta de visão. Então, irmãos, que nós possamos meditar nesta passagem, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que nós possamos analisar a nossa vida, lembrar que nós não precisamos de nada disso que o mundo tem para nos oferecer. Se você trabalha em uma empresa, você não precisa nada mais do que o seu salário. Você vai ser feliz e completo e abençoado com esse salário que você recebe. Se você é um empresário, você não precisa de nada mais do que é justo.
Somente a sua parte, aquilo que é certo, aquilo que pertence a você, é o que você precisa para ser feliz e para ser sustentado por Deus. Não caia na cilada, na armadilha que o inimigo arma para a sua vida. Eu deixo essa palavra nesta noite para a nossa meditação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a cada um de nós. Vou estar passando a palavra ao pastor, vai fazer as considerações e vai estar orando pelas nossas vidas nessa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aí uma palavra de reflexão para as nossas vidas na noite de hoje, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida do seu povo. Queridos, antes de nós orar, lá em Tiago 5:17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu li o texto lá no começo de 1 Reis 17, né? E lá o versículo de número 8, vocês viram ali que secou o ribeiro, né? Os corvos, como diz, foram para o outro lado, o ribeiro secou, acabou a água. Parece agora acabou. Ele já estava, né, angustiado, fugindo de Acabe, de Jezabel. Agora acabou tudo. Não tem mais. Não, Deus é um Deus da providência. Glória a Deus. Tem gente que está pensando que já acabou tudo dentro de casa. Tem gente que está pensando que já não tem mais jeito. E agora, o que nós vamos comer amanhã? E agora, o que vai ser do amanhã? Ou esse mês? Ei, Deus tem escape. Porque lá no versículo de número 8, preste atenção. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, o segredo aqui é levantar. Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu, Deus falando com ele, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um pouquinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois fará para ti e para o teu filho. O versículo de número 14: porque assim, aleluia, narai xerebadagassumicandarai, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Presta atenção no versículo 16: da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Maravilha, que palavra de poder, que palavra de bênção. Com esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã,
Você é ouvinte da palavra de Deus, eu quero te dar uma boa notícia: não vai faltar. Mas eu quero te pedir também, continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus com as suas responsabilidades com a igreja. Mesmo em meio de pandemia, os nossos templos fechados, estamos aqui numa live, poucas pessoas, mas a obra de Deus não para, a obra de Deus continua. Tem os nossos missionários que estão no campo, tem os nossos irmãos necessitados que precisam de um auxílio neste momento. Queridos, continue sendo fiel com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua contribuição missionária, porque não vai faltar o azeite na panela, não vai faltar farinha, porque, presbítero irmão Luiz, é neste momento, viu, né, presbítero geral, que o inimigo fica soprando na mente dos crentes. Mas nós escutamos bem a palavra aqui nesta noite: Satanás, o diabo, não tem poder contra a igreja do Senhor. A igreja segue caminhando, porque a Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, ajuntai tesouro lá no céu. Então, queridos, continue a contribuir com a obra do Senhor, continue sendo fiel. Aí você vai ler lá Malaquias capítulo 10, lá no capítulo 3, a partir do versículo 10, dizendo: aleluia, fazei prova de mim. Quando ele diz trazei todos os dízimos a casa do tesouro, ele diz fazei prova de mim. Quem que diz? Diz o Senhor: se eu não vos abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção. Então, em meio à crise, sempre tem um escape para nós. Em meio à dificuldade, sempre tem um escape. Pode ser carribeiro, mas Deus prepara outro lugar para que você venha tomar uma água fresca. Deus prepara outro lugar para que você possa alimentar o teu corpo físico, porque Deus não desampara os seus filhos. Se você puder, quiser contribuir, aqui está a conta da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, uma igreja muito séria, uma igreja que faz a obra do Senhor. Temos aí a conta do banco, da conta missionária, que está ali no Banco Bradesco, na agência 11342-2, conta corrente 30163-9. Contribua com a obra do Senhor e Deus vai vos abençoar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero agradecer aos irmãos que vieram aqui nos ajudar nesta noite. Se os irmãos puderem ficar aqui atrás, só para nós finalizar, venham aqui, nós já vamos fazer essa oração final. Ali a minha esposa missionária Zelaine também, que veio nos ajudar nessa noite, a irmã Néia, os irmãos, o presbítero irmão Luiz, que trouxe a palavra, o presbítero irmão Geraldo, que aí tocou o instrumento, tocou o seu violão, e o pregador irmão Pedro, um dos dirigentes da igreja. Nós estaremos orando. Irmãos, eu creio que essa palavra, ela pegou em muitas vidas, ou pessoas que vão assistir ainda, eu creio que Deus possa abençoar cada um de vocês. Oramos ao Senhor nesta noite. Irmão Geraldo, venha fazer essa oração, meu querido, e já estarei dando a bênção apostólica. A paz do Senhor, queridos. Senhor Deus, sim, meu Deus. Cristo, obrigado, Deus. O Senhor nos reúne, Pai, por esta noite pela maravilhosa, Sua graça e misericórdia, pela Tua palavra que tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Aleluia. Não há merecimento em nós, Pai, meu Senhor está sempre conosco, porque Tua palavra nos garante essa vitória, Pai. Pai querido, abençoa cada laço, Deus, que temos recebido essa noite. Pai, toma em Tuas mãos cada membro, Pai, desse rebanho. Abençoa, Senhor Deus, fortalece, Pai. Fortalece a mente, fortalece, Pai, o intelecto, fortalece, Senhor Deus, as emoções, Pai amado. Aumente a fé desse povo, Senhor Deus. Toma em Tuas mãos, Pai amado, porque nós vamos vencer isso, porque o Senhor nos garante a vitória. Toma em Tuas mãos nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia. Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém porque maior está conosco, Que Deus abençoe em Cristo Jesus.
Que Deus abençoe.